Olá, tudo bem, meus queridos irmãos, meus amigos? Boa noite já, né? Hoje um sábado, um tanto quanto indefinido o tempo aqui em Mongaguá. Já choveu, já fez sol, já fez de tudo, mas prevaleceu mais o sol e nós vamos fazer aqui uma reflexão bíblica que está em 2 Crônicas, capítulo 20. Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns e disseram a Jeosafá: vem contra ti uma grande multidão. Vem contra ti uma grande multidão. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio o povo para buscar auxílio do Senhor. Depois no versículo de número 12 diz assim: ó nosso Deus, não julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Não sabemos o que fazer, no versículo 12 diz, mas os nossos olhos estão postos em ti. Queridos, este texto é um texto muito conhecido das Escrituras. O povo de Israel era um povo realmente perseguido, um povo que vivia em constantes batalhas, né, em constantes guerras. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a postura do rei Jeosafá. Porque a Bíblia diz no primeiro versículo do texto que nós lemos, né, no capítulo 20, que veio contra Jeosafá, ou seja, veio contra a nação, os filhos de Moabe, de Amon e alguns meunitas, e vieram a peleja contra Jeosafá. Ou seja, juntaram-se vários povos e vieram a peleja contra o rei. E a Bíblia diz que era uma grande multidão, a ponto do rei olhar e entender que não havia condições de enfrentar aquele povo, não havia condições de enfrentar essa batalha. E a Bíblia diz que então ele teve uma postura de buscar a Deus, mas mais que isso, de reconhecer a sua fragilidade. É isso que me chama a atenção nesse texto. Porque a Bíblia diz, querido, que Jeosafá, ele fala assim, ó nosso Deus, não julgarás? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Esse é o momento desse relato histórico que me chama a atenção. A postura do rei. Porque tem pessoas, querido, que por ocupar cargos importantes, por estar em destaque em algum segmento, seja ele qual for, a pessoa se torna meio arrogante, presunçosa, achando que sabe demais e que pode demais. E normalmente, quando você fala para um rei, você imagina que é uma pessoa assim, bom, o rei vai ter solução para tudo, não é assim? O rei vai saber tudo. Afinal de contas, ele é rei, né? Você está levando uma situação diante do rei, esperando que o rei vai falar: deixa comigo, eu resolvo, eu soluciono o problema. E às vezes nós transportamos isso para nós, querido. Às vezes nós nos vimos em situações e a gente acha que a gente tem que resolver. E a gente acha que temos que dar solução. E nem sempre você, nem sempre nós vamos conseguir resolver o problema, querido. É demérito?
Claro que não. Claro que não. Nós não somos deuses. Nós somos seres humanos, nós somos limitados, nós sentimos medo, ansiedade, nós ficamos preocupados. Queridos, nós somos normais. Só existe um que não sente nada disso, que é Deus. Então você estar diante de uma situação, diante de um problema realmente difícil e não saber o que fazer, não se sinta inferiorizado, porque não é demérito nenhum. A Bíblia diz que o rei, quando ele então recebe essa notícia, né, olha, está vindo aí contra nós uma multidão, a Bíblia diz que ele se aplica em buscar a Deus, mas o coração dele já estava dizendo, olha, eu não sei o que fazer, eu não tenho como enfrentar, eu não tenho condições de resolver. E o que me chama a atenção é a simplicidade dele, a verdade dele, a postura dele em relação a Deus. Porque a Bíblia diz que ele vai até o Senhor e diz para Deus, Senhor, olha, está vindo contra nós uma grande multidão. O Senhor não vai julgar essa causa, porque eu vou ser sincero para o Senhor. Ele disse, olha, em nós não há força perante essa grande multidão. Não há. E ele fala assim, olha, nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Querido, essa fala dele é fantástica, porque ele fala assim, Deus, olha, se o Senhor não julgar essa situação, nós estamos perdidos, porque não há força, eu não tenho força para resistir os inimigos, eu não sei o que fazer. Queridos, muitas vezes Deus está esperando de nós justamente isso, que a gente diga para Ele, Senhor, eu não sei o que fazer, por favor, me ajuda, por favor, me acode, por favor, me cura, por favor, me liberta, por favor, me transforma, por favor, faça alguma coisa, Senhor, porque eu não sei o que fazer. Foi isso que o rei fez. Foi sincero, queridos. Não adianta nós nos apresentarmos diante de Deus com uma capa de super-herói, porque Ele sabe que nós somos frágeis. Não adianta você, como chefe de família, diante de alguma situação, querer pôr uma capa de super-herói, porque você é frágil. Diante de uma situação financeira, querer colocar uma capa de super-herói, porque você é frágil, querido. Então, o que nós temos que fazer é entender que eu consigo dar o passo até aqui. Daqui para cima eu não consigo. Mas eu sei quem consegue. Eu sei quem consegue. E aí ter humildade para dizer, Deus, eu reconheço que diante dessa situação eu não sou ninguém. Eu reconheço que diante dessa situação eu não vou conseguir vencer. E eu peço que o Senhor me ajude. Foi o que o rei Josafá fez. Não há força em nós, eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, ou seja, nós confiamos no Senhor. Que você possa fazer isso, querido, diante das situações que te assolam. Está sendo maiores que você, mais forte que você está perdido, não sabe o que fazer. Diga para o Senhor, Senhor, eu não sei o que fazer. Seja sincero com Ele. Seja humilde, seja franco, seja verdadeiro. E sabe qual a resposta dele? Olha só a resposta dele para o rei. No versículo 17, ele pôs assim, ó. Primeiro no versículo 15, Deus fala assim, ó, não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Depois ele diz assim, ó, nessa batalha não tereis que pelejar. Olha só, o que isso quer dizer? Deus primeiro ele fala para você, se acalma, você não está sozinho, você não me procurou, você não está pedindo a minha ajuda, então tranquilo, essa peleja não é mais sua, você não colocou em minhas mãos, então não é mais sua, agora essa peleja é comigo.
Deixa comigo essa peleja, eu vou resolver a situação. Nessa peleja não tereis que pelejar. Deixa comigo. E a Bíblia diz, no relato da história, que Deus venceu todos aqueles inimigos e a nação de Judá teve uma grande vitória. Assim vai ser na tua vida. Se diante dessas situações que te assolam você disser: Senhor, eu não tenho força diante dessa multidão, eu não sei o que fazer. Deixa Deus fazer por você, querido. Deixa Deus resolver essa situação. Fica quieto. Você já colocou na mão de Deus, agora fica quieto. Deus vai agir a teu favor. Deixa Deus agir em teu favor. Ele vai pôr por terra esses inimigos, esses embaraços, essas preocupações, essas dores, esses sofrimentos. E você vai poder louvar e adorar Ele, cantando o cântico de vitória em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja sobre ti sempre, em Cristo Jesus. Um grande abraço. Deus o abençoe.